A casa era bonita demais para carregar tanto silêncio. Luzes suaves iluminavam cada detalhe perfeito da sala, os móveis caros brilhavam como em uma revista. Mas não havia som de risadas, nem passos apressados, nem qualquer sinal de vida real. Clara estava sentada sozinha à mesa de jantar, olhando para o prato que já tinha esfriado fazia quase 2 horas. Ela havia preparado tudo com cuidado, o prato favorito dele, a mesa posta com carinho, a esperança silenciosa de que, talvez naquela noite, algo fosse diferente. O relógio na parede marcava cada segundo com um som alto demais para um lugar tão vazio. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Respirando fundo, Clara pegou o celular e releu a última conversa com o marido. Frases curtas. Respostas frias. Distância escondida em palavras simples. Parecia que ele falava com uma desconhecida, não com a mulher que um dia prometeu amar para sempre. 3 anos antes, eles riam juntos na cozinha, faziam planos sem medo e acreditavam que o amor seria suficiente para tudo. Agora, ela mal lembrava como era se sentir vista. Uma dor silenciosa apertou seu peito quando percebeu algo ainda pior que a solidão. Ela não estava apenas sozinha naquela casa enorme. Estava desaparecendo dentro da própria vida, dia após dia, sem que ninguém percebesse. E Clara ainda não sabia que aquela noite quieta demais seria o começo de uma mudança capaz de quebrar tudo o que restava, ou salvar um amor que parecia já ter chegado ao fim. Na manhã seguinte, Clara acordou antes mesmo do despertador tocar. Por alguns segundos, ficou imóvel, olhando para o lado vazio da cama. Já frio, como quase todas as manhãs. O silêncio ali não era novo, mas ainda doía como se fosse. Ela tentou lembrar quando tinha sido a última vez que despertou com alegria, com vontade de começar o dia. Não conseguiu. Era como se os dias tivessem se tornado todos iguais, longos, silenciosos e sem cor. Levantou devagar, escolheu um vestido simples e saiu de casa sem avisar ninguém. Não porque estivesse escondendo algo, mas porque sabia que sua ausência não seria notada. O pequeno café da esquina estava tranquilo, envolvido pelo cheiro quente de pão recém-assado e café fresco. Clara pediu um cappuccino e se sentou perto da janela, observando as pessoas passarem apressadas lá fora. Todas pareciam ter um destino, um motivo, alguém esperando por elas. Ela, pela primeira vez, não tinha certeza se ainda tinha algo esperando por ela também. Você parece estar carregando um peso grande demais sozinha. A voz suave veio de perto, inesperada, mas estranhamente gentil. Clara levantou os olhos e encontrou o olhar de um homem desconhecido, calmo, sincero, um olhar que não perguntava por curiosidade, mas por cuidado. Ela tentou sorrir por educação, como fazia com todo mundo. Mas algo dentro dela tremeu de um jeito diferente. Porque fazia muito tempo mesmo, que ninguém parecia realmente perceber que ela não estava bem. E, sem que Clara entendesse como, aquela conversa simples começava a abrir uma pequena brecha na tristeza, uma luz discreta surgindo exatamente no lugar onde ela acreditava que já não existia mais esperança. Clara não era do tipo que conversava com estranhos. Sempre foi reservada, cuidadosa, acostumada a guardar sentimentos para não incomodar ninguém. Mas havia algo diferente naquele homem, uma calma rara, como se ele não tivesse pressa de ir embora, nem dali, nem dela. No começo, falaram apenas de coisas simples. Do clima instável da cidade, do movimento tranquilo do café, do sabor forte do cappuccino. Nada importante. E, ao mesmo tempo, tudo. Porque fazia anos que Clara não se sentia ouvida sem interrupções, sem distrações, sem respostas rápidas ditas apenas por educação. Ele realmente prestava atenção. Nos detalhes. Nas pausas. Até no silêncio que ela não conseguia explicar. Você já pensou em voltar a fazer algo que ama de verdade? Ele perguntou com cuidado, como quem teme tocar em uma ferida escondida. A pergunta a atingiu de forma inesperada. Amar. Sonhar. Criar. Palavras que pareciam pertencer a outra vida. A uma versão dela que existia antes do casamento silencioso, antes da solidão elegante daquela casa enorme. Por um instante, Clara não conseguiu responder. Sentiu apenas um aperto suave no peito, não de dor, mas de lembrança. Pela primeira vez em muito tempo, algo diferente da tristeza apareceu dentro dela. Ainda não era felicidade, mas também já não era vazio. Era como uma pequena faísca tentando reacender devagar, iluminando partes esquecidas do seu coração. E Clara não imaginava que aquela faísca discreta,
poderia guiar seus passos para um caminho perigoso, ou mostrar a saída que ela procurava em silêncio há anos. Depois daquela manhã, Clara acreditou que tudo voltaria ao normal. Que o encontro no café seria apenas um momento gentil perdido no meio de tantos dias iguais. Mas, na semana seguinte, quando entrou ali quase sem perceber, ele estava novamente sentado na mesma mesa, como se o tempo tivesse esperado por ela. O sorriso dele surgiu antes mesmo de qualquer palavra. Simples, calmo, acolhedor. E, sem entender direito por quê, Clara sentiu o coração ficar um pouco mais leve. Dessa vez, a conversa demorou mais. Eles falaram sobre escolhas que pareciam certas no começo, sobre sonhos deixados para depois, sobre o silêncio que cresce dentro da gente quando ninguém percebe que estamos nos perdendo. Clara se pegou sorrindo de verdade. Não aquele sorriso educado que ela usava para esconder tristeza, mas um sorriso espontâneo, esquecido havia anos. Os encontros começaram a se repetir. Sempre breves. Sempre inocentes. Nada que pudesse ser chamado de errado. E mesmo assim, toda vez que voltava para casa silenciosa e encontrava apenas o vazio esperando por ela, uma pergunta incômoda surgia no fundo do coração. Quando foi que conversar com um estranho se tornou mais fácil do que falar com o próprio marido? Ela tentou afastar esse pensamento. Disse a si mesma que não significava nada. Que era só uma conversa, só um pouco de gentileza. Mas algumas verdades, depois que aparecem, não voltam mais a se esconder. E Clara começava a sentir, mesmo sem admitir, que algo dentro dela estava mudando, lentamente, silenciosamente, e talvez sem volta. Os dias começaram a passar rápido demais. Clara já sabia, sem precisar olhar o relógio, o horário em que ele costumava chegar ao café. E, sem perceber, passou a organizar a própria rotina para coincidir com aqueles encontros curtos que traziam uma sensação estranha de paz. Nada tinha acontecido. Nenhum toque. Nenhuma promessa. Nenhuma palavra que ultrapassasse o limite do que parecia apenas amizade. Ainda assim, havia algo crescendo em silêncio. Uma proximidade suave, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Naquela noite, porém, tudo mudou. Clara estava sentada no sofá, a luz baixa iluminando apenas o brilho discreto do celular em suas mãos. Ela lia uma mensagem simples: "Espero que seu dia tenha sido mais leve hoje." E, sem perceber, um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto, o tipo de sorriso que não surgia havia muito tempo. Foi então que a porta da sala se abriu. O marido entrou mais cedo do que o normal. Silencioso. Cansado. Mas atento o suficiente para notar o que havia de diferente ali. Ele parou ao vê-la sorrindo para a tela. Um sorriso que já não parecia ser para ele. O coração de Clara disparou quando seus olhares se encontraram. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto, pesado demais para ser ignorado. Até que ele perguntou, com uma calma estranha, quase perigosa: "Com quem você está falando?" A pergunta era simples. Mas o peso dela fez o ar desaparecer da sala. Porque, naquele instante, Clara sentiu claramente, algo que estava escondido em silêncio, acabava de vir à luz. E nada mais voltaria a ser como antes. Clara sentiu a garganta secar no mesmo instante. O celular ainda estava em sua mão, mas agora parecia pesado demais, como se carregasse algo que ela não conseguia mais esconder. "É, só um amigo do café", respondeu, com a voz baixa, frágil até para os próprios ouvidos. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Ele não levantou a voz. Não discutiu. Apenas estendeu a mão devagar. "Posso ver?" Clara hesitou. Foi só um segundo, mas aquele único segundo já dizia tudo que as palavras tentavam negar. Quando ele leu as mensagens, algo mudou em seu rosto. Não era apenas raiva. Era dor. Uma dor profunda, silenciosa, de quem percebe tarde demais que estava perdendo aquilo que mais importava. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" perguntou, tentando manter o controle. "Algumas semanas, mas não é o que você está pensando." Nada aconteceu. Ele respirou fundo, como se o ar não fosse suficiente. "Talvez o problema não seja o que aconteceu, mas tudo o que deixou de acontecer entre nós." As palavras ficaram suspensas no espaço, pesadas de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eles estavam se olhando sem distrações, sem desculpas, sem a distância confortável que evitava conflitos. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. "Eu me senti sozinha",
por tanto tempo, que nem percebi quando comecei a desaparecer. Aquela frase quebrou alguma coisa dentro dele. Porque, no fundo, ele sabia. Sabia que a ausência tinha sido dele. E, naquele instante doloroso, os dois entenderam a mesma verdade. Aquilo podia ser o fim definitivo, ou a última chance real de salvar o amor que ainda restava. O silêncio depois daquelas palavras parecia interminável. Clara sentia o próprio coração bater forte demais, como se cada batida cobrasse uma resposta que ela ainda não tinha. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter as emoções que sempre evitou demonstrar. Pela primeira vez, não havia pressa, nem distrações, nem trabalho para fugir. Só os dois, e a verdade nua entre eles. Você ainda quer ficar? Ele perguntou baixo, quase com medo da resposta. A pergunta atravessou Clara por dentro. Porque, de repente, ela percebeu que tudo tinha mudado. Antes, ela implorava por atenção. Agora, era ela quem precisava escolher. Ficar significava enfrentar a dor, reconstruir algo quebrado, confiar de novo. Ir embora significava buscar ar, liberdade, talvez até felicidade. Mas também significava abandonar uma história inteira. Clara fechou os olhos por alguns segundos. Vieram lembranças antigas, risadas na cozinha, planos simples, promessas feitas sem imaginar que um dia poderiam se perder. Ainda existia amor ali, escondido sob camadas de silêncio e descuido. Quando abriu os olhos, lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Eu não sei como consertar tudo, disse com a voz trêmula. Mas sei que ainda não quero desistir. O ar pareceu voltar aos pulmões dele de uma vez só, misturado com alívio e arrependimento. Porque continuar juntos não seria romântico nem fácil. Seria difícil. Doloroso. Diário. Mas, naquele instante, os dois entenderam algo importante. O amor verdadeiro não é o que nunca quebra, é o que decide permanecer, mesmo depois de quebrado. E aquela decisão silenciosa acabava de mudar o destino dos dois. Na manhã seguinte, Clara acordou sem saber o que esperar. Parte dela acreditava que tudo voltaria ao silêncio de antes, como se a conversa da noite passada tivesse sido apenas um momento frágil, fácil de desaparecer. Mas, quando entrou na cozinha, algo a fez parar. Ele estava ali, sozinho, diante do fogão, claramente perdido entre panelas e ingredientes que não sabia usar. A mesa não estava perfeita, nem bonita, mas havia cuidado em cada detalhe simples. Bom dia, disse ele, com a voz baixa, como quem teme quebrar algo delicado. Clara respondeu quase no mesmo tom. E, mesmo sem grandes palavras, havia algo diferente no ar. Presença. Uma presença que tinha desaparecido por anos, e agora tentava voltar devagar. Nos dias que seguiram, as mudanças continuaram. Ele passou a chegar mais cedo em casa. Guardava o celular durante o jantar. Perguntava sobre o dia dela, e realmente ouvia a resposta. Pequenos gestos, quase invisíveis para o mundo, mas enormes para quem tinha aprendido a viver sem eles. Clara observava tudo com cuidado. Uma parte dela queria acreditar. Outra ainda tinha medo de confiar e se machucar outra vez. Até que, certa noite, ele colocou um envelope sobre a mesa. Não é um presente, é um começo, disse, olhando nos olhos dela. Dentro havia algo que Clara não esperava ver de novo. Um sinal claro de que ele não estava apenas arrependido, estava disposto a mudar de verdade. E, naquele instante silencioso, o coração dela tremeu com uma esperança perigosa, porque amar de novo sempre traz o risco de também sofrer de novo. Mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que talvez ainda existisse um caminho de volta para os dois. Dentro do envelope havia duas passagens. Não para um lugar distante ou luxuoso, mas para a pequena cidade onde eles tinham viajado no começo do casamento, quando tudo ainda parecia simples e verdadeiro. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas antes mesmo de perceber. Não por causa da viagem em si, mas porque aquele gesto dizia algo que ela esperou ouvir por anos. Ele estava tentando voltar até ela. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas queria criar um novo começo, disse ele, com uma sinceridade que não deixava espaço para orgulho. Durante a viagem, não houve promessas exageradas. Apenas conversas longas, silêncios tranquilos e risadas tímidas que pareciam reaprender a existir depois de tanto tempo. Eles caminharam devagar pelas ruas conhecidas, lembrando quem tinham sido, e tentando descobrir quem ainda poderiam ser juntos. Na última noite,
Sentados lado a lado olhando as luzes distantes, ele segurou a mão dela com cuidado, como se ainda pedisse permissão. Clara sentiu o toque, e percebeu que, apesar de toda a dor, aquela mão ainda era casa. Ela não puxou a mão de volta. Pelo contrário, apertou devagar. E naquele gesto pequeno, quase invisível para o mundo, algo enorme aconteceu. O amor não voltou de repente, mas começou, lentamente, a encontrar o caminho de volta. Porque às vezes o amor não precisa de grandes palavras. Só precisa que duas pessoas decidam, em silêncio, tentar mais uma vez. E, naquela noite tranquila, Clara sentiu que talvez o fim que ela temia estivesse se transformando, pouco a pouco, em um recomeço inesperado. Meses depois daquela viagem, a casa continuava a mesma. As mesmas paredes claras, os mesmos móveis elegantes, a mesma vista silenciosa pela janela. Mas algo essencial tinha mudado. Desta vez, havia vida ali dentro. Clara voltou a sorrir sem perceber. Retomou sonhos que tinha deixado adormecidos por medo e solidão. E, todas as noites, havia alguém sentado à mesa com ela, não apenas presente no corpo, mas inteiro no coração. Eles ainda tinham dias difíceis. Feridas não desaparecem de uma vez. Às vezes, antigas inseguranças voltavam como sombras silenciosas. Mas agora existia algo que antes não havia: cuidado diário, escolha, verdade. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol tingindo o céu de dourado, ele segurou a mão dela com calma e perguntou baixinho: "Você acha que a gente conseguiu recomeçar de verdade?" Clara olhou para os dedos entrelaçados, depois para o homem que quase perdeu, e sentiu uma paz que não vinha da perfeição, mas da reconstrução. "Acho que não foi um recomeço. Acho que foi a primeira vez que aprendemos o que é amar de verdade. Porque o amor não acaba de repente. Ele se perde no silêncio, na ausência, no descuido. Mas pode renascer quando duas pessoas decidem, todos os dias, ficar." Anos depois, quando a casa já estava cheia de risadas, sonhos e novos começos, Clara ainda se lembrava daquela noite silenciosa em que pensou ter perdido tudo. E entendia, com o coração tranquilo, que às vezes o momento mais perto do fim é exatamente onde um novo amor começa. E, desta vez, eles escolheram ficar.